E óbvio que esse Enem não ia deixar de fora a geografia urbana. Olha que questão muito bacana falando sobre macrocefalia urbana, tá? Então, o aluno, para resolver essa questão, simplesmente tem que ter um entendimento do que significa macrocefalia urbana. É um fenômeno, pessoal, que acontece muito em cidades grandes, sobretudo em países subdesenvolvidos, onde a gente tem uma concentração excessiva de pessoas e serviços dos mais variados tipos de serviços urbanos, tá? Educação também, saúde, trabalho, lazer, tudo em uma determinada cidade ou um aglomerado urbano. É o caso aí, por exemplo, das nossas regiões metropolitanas. Isso mostra muito do nosso processo de constituição das cidades, nosso processo acelerado de urbanização. Então a questão pergunta o quê? O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Ou seja, ele quer saber o que causa aí, um dos elementos que causa a macrocefalia urbana, né? Tá lá o texto. A macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionando, olha só que interessante, esse é o pulo do gato, redirecionando a convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Tá? Então a gente tem um texto aí do Milton Santos, Espaço Dividido. Tá? E aí ele quer saber o que contribuiu aí para essa macrocefalia urbana. E aí quando a gente olha para o processo de urbanização do Brasil, nós vamos perceber que, por exemplo, lá no campo está aconteceu uma mecanização do espaço rural, tá? Diminuir os postos de trabalho, fazendo com que um fluxo migratório do campo para a cidade ocorresse. Essas pessoas que saíam do campo porque não encontravam emprego mais no campo, não só pela mecanização do campo, mas como pela concentração fundiária, um dos graves problemas da realidade do campo brasileiro, elas vão para a cidade, estimuladas a buscar emprego. Por exemplo, na indústria, quando a gente olha o processo de industrialização, está casado ali com o processo de urbanização, elas vão buscar empregos na indústria, visando uma melhor qualidade de vida, as melhores condições de vida. Então, o item B aí, o êxodo da população do campo é o que se apresenta como o elemento aí, o efeito de estimular esse fator que vai buscar nessas regiões, porque já tinha muito emprego, tinha muitas condições. Aí o que acontece? As cidades acabam recebendo um fluxo migratório muito intenso, não tendo condição de abarcar essa população que chega. Então, muitas dessas pessoas vão morar nas áreas periféricas, áreas que são menos ali atendidas por infraestrutura e serviços urbanos. Então, você tem ocupação nas encostas de morros, nas áreas, nas beiras de rios, tá? Então, você tem esse problema aí que vai causando essa situação, esse crescimento louco e desordenado das cidades brasileiras, e aí se refletindo na macrocefalia urbana, quando você tem muitos serviços e pessoas concentradas em um único ponto. Não há uma distribuição dessa população de serviços urbanos de forma mais homogênea no espaço geográfico. Portanto, o item B é o item correto.